pouco, né, que a cobrança, né, de notas fiscais, de caminhões que estavam com excesso de peso, que tudo isso era fake news. Todo mundo falou que era fake news, o pessoal do governo, né, alguma parte da imprensa. E aí nós tivemos aí o episódio aí de governador, prefeito, né, todo mundo mostrando reportagens, né, de SBT, Record, mostrando tudo isso aí. Como é que você vê essa situação aí, esse conflito? Você também vê isso como um desespero por parte do governo que começa a perder espaço? É mais um mau sinal, né? Uma planta mal germinada, cheia de doenças. O Paulo Pimenta está me parecendo exatamente como um Goebbels, né? Um mestre da propaganda hitlerista. O Stalin também criou um órgão que durou de 1922 até 1991, cuja função era exatamente essa: expurgar, que era uma palavra pesada para a época e continua sendo pesada hoje, e nós temos exemplos de pessoas que foram expurgadas. Você não pode mais falar, você não pode ter acesso ao teu dinheiro, e se você ficar no Brasil, eu vou te prender e você vai ficar numa fuga, numa cela esquecido. Isso é expurgo. Nessa situação do Paulo Pimenta, vamos aí relevar que o Eduardo Bolsonaro possa estar exagerando na sua denúncia. Mas ainda assim, quando o Paulo Pimenta fala, tem aquele áudio bastante ofensivo dele, né? Uma sala lá do Planalto, em que ele chega a falar alguns palavrões, de prender toda essa gente, e a associação que eles fazem, que é linha direta, se é fake news, é porque é da direita. A Gleisi Hoffmann acabou de dar um depoimento também, a presidente do PT, também fazendo a sua associação. Só comete fake news, a esquerda faz isso cotidianamente. Lembrando que não existe crime que não tenha sido não foi, não existe uma lei que diga fake news é crime. Então você fala Paulo Pimenta vai botar a Polícia Federal para investigar fake news. Ué, mas vai investigar um crime que não existe, que não é tipificado em lei? Isso é típico de tirania. Eu estou dizendo que é, então manda investigar. Isso é para criar medo, criar temor. Tá? Então, esse problema que é o problema de você mandar a Polícia Federal, e infelizmente alguns membros da Polícia Federal estão cumprindo leis, cumprindo ordens que não são legais. E aqui eu faço mais uma ressalva histórica. Quando os criminosos nazistas foram ser julgados em Nuremberg, logo depois da Segunda Guerra Mundial, vários deles alegavam: não, você estava só cumprindo ordens. Tá, mas a ordem era para você capturar o indivíduo e jogar num forno e queimá-lo. Mas eu estava cumprindo ordens. Ordens ilegais não se cumprem. Está faltando um pouquinho de hombridade também para a Polícia Federal, convenhamos. Você cumprir uma ordem que é ilegal, não deve ser cumprida. Está faltando Paulo Pimenta o quê? Um pouco de pé no chão, um pouco de remorso, menos ressentimento, Paulo Pimenta, e um pouco mais de hombridade e humanidade. Está se escondendo atrás de um poder, que é da Polícia Federal, criando um crime que não existe, ligando para prefeitos do Rio Grande do Sul e coagindo eles a dizerem que a ajuda está chegando, quando não está chegando. Não falta ao Paulo Pimenta e ao resto do governo federal ser gestores, só isso, sejam gestores e sigam a lei. Você disse agora há pouco que nós não temos mais os três poderes, né, que a gente iria comentar. O que você estava se referindo? A ideia original do Montesquieu é que os três poderes, né, o legislativo, o executivo e o judiciário, eles não deveriam de maneira nenhuma se tocar. Não poderia haver interferência entre eles, para que não houvesse influências. A gente vê, por exemplo, aquele caso que o Elon Musk ficou escandalizado ao ver o Zanin, que era advogado pessoal, ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. Bom, aí já é um toque pessoal do atual presidente com o Supremo Tribunal Federal. Então isso já é um problema para a ideia de três poderes. Você tem um Supremo Tribunal Federal que não tem noções de ética, porque dos 11 ministros, 7 deles têm filhos ou esposas que são advogados, e vários desses 7 têm as esposas e filhos com causas julgados pelos seus cônjuges ou pais. Isso é antiético. Obviamente, esse terceiro poder, que é o legislativo, o judiciário, não está funcionando. Você tem um sistema tipo medidas provisórias. O caso da desoneração da folha o parlamento aprova, o executivo atropela o que o parlamento decidiu, lembrando que supostamente a gente vive uma democracia, não é, já vou falar que não é. E o judiciário, que deveria respeitar a Constituição, deveria não. Quem aprova leis é o parlamento, são os nossos legisladores. Não deveria existir medida provisória. Isso é outra excrescência da nossa Constituição de 88. Lembrando, Paulo, que a prova maior que nós somos uma republiqueta mal construída está agora no Rio Grande do Sul,
porque o nosso nome é República Federativa do Brasil. Nós não somos federativos, os estados não têm autonomia, nós somos provinciais. Os estados são sujeitos a um poder central. Isso já é uma prova gravíssima. Nós estamos na 7ª Constituição, que é uma Constituição que, se você ler ela mais a fundo e comparar com as anteriores, compare lá, por exemplo, com a monárquica, que tinha várias falhas, inclusive, mas a nossa Constituição hoje é muito mais estatista do que era a Constituição monárquica, quando os, então, estados eram chamados de províncias. Então, a gente tem 7 constituições e não consegue estabelecer princípios fundantes, porque a nossa república não teve pais fundadores. Nós não temos... Se você olhar os discursos dos Founding Fathers dos Estados Unidos, eles têm uma frase que é impactante, que é marcante. Para nós brasileiros soa estranho, porque eles falam assim, olha, nós temos que montar uma república de forma que ela não corra risco diante da democracia. Nos parece doer no ouvido, mas peraí, nós não tínhamos que lutar pela democracia? É porque eles entendiam que a democracia mal conduzida levaria a democratismo. Aqui eu lembro de novo a história. O partido nazista chegou ao poder na Alemanha através da democracia. A massa mal conduzida votou nos deputados do partido nazista. O que nós temos no Brasil hoje não é democracia. Democracia é uma forma de governo. Nós temos democratismo. Tudo que termina com ismo a gente tende a suspeitar. Democratismo é quando você cria uma doutrina. É só olhar as frases dos nossos políticos de esquerda. Estado democrático e direito. Ah, democracia. Censura para a democracia. Isso é democratismo. É isso aí. Professor Marcos Pisolato, chegamos ao final do nosso programa de hoje e mais